Olá pessoal, feliz ano novo! Então, no momento em que eu gravo esse vídeo, eu ainda estou em 2024, mas a minha intenção é que esse vídeo saia no dia 1º de janeiro de 2025. Então, espero que todos tenham tido uma ótima virada de ano e desejo um feliz 2025 para todo mundo. Recados importantes: minha escrivaninha tá cheia de livros, o quarto tá cheio de poeira, que eu tive que pegar todos das estantes e não tem espaço, tem que segurar o microfone, estou gripada, minha voz tá um caco e estou gravando bem feliz, que é um vídeo bem importante para mim. Gostaria de dizer, então, que todos os livros que eu vier comentar aqui vão estar na descrição desse vídeo, também com os vídeos que eu já fiz de resenha para cada livro desses. Lembrando, toda vez que vocês compram algum item, mesmo que eu não indiquei, através do meu link, vocês me ajudam o canal a crescer. Eu já deixo meu muito obrigado a todos que compram pelo meu link e que vem comprando ao longo desse ano. Também lembro que eu tenho um grupo no Telegram, em que, eventualmente, eu vou ali e coloco apenas links de promoções de produtos, de ofertas de livros e outras coisas que eu recomendo. É um grupo só de recomendação de produtos. Bom, gente, esse vídeo vai ser dividido da seguinte forma. Primeiro, eu vou fazer a leitura de comentários, que faz um bom tempo que eu não faço aqui. Lembrando que eu não vou falar de todos os comentários, mas lembrando que eu sempre leio todos os comentários que me deixam, respondo os comentários que me deixam aqui, tá? Então, estou ciente de tudo que me dizem. Eu apenas não consigo fazer a leitura de todos no vídeo, tá bem? Vai estar tudo na minutagem aqui, tá, gente? O índice eu vou deixar direitinho, então quem quiser passar para a parte que lhe interessa mais, fique à vontade. A segunda parte do vídeo eu vou de uma maneira diferente, um pouco mais rápida, colocar todos os livros que eu li no ano de 2024, e na terceira parte do vídeo eu vou colocar a ideia que veio aqui no canal da Gabriele, que me sugeriu fazer os melhores e piores leituras do ano. Então, assim, eu vou fazer isso, tá? E já aviso que com certo desconforto, porque eu não gosto de dizer que uma leitura foi realmente ruim e tal, mas vou colocar numa classificação de pior em relação aos outros. Mas, no geral, eu tento escolher livros bons para ler, então os meus piores são dentre livros que, na verdade, podem ser considerados bons, eu acredito. Então, vamos lá. A Giovana me deu parabéns pelo canal e perguntou se eu sou formada em letras. Então, assim, eu não sou formada em letras, eu já respondi para ela. Eu, até os últimos minutos, segundos da minha decisão de vestibular e tal, eu fiquei entre letras e nutrição. E eu fiz nutrição. Mas a letras ficou sempre na minha mente, sabe? No meu coração. Eu trabalhei 5 anos como nutricionista, trabalhei como nutricionista clínica. Tô respondendo também já a pergunta do Wallace, que ele perguntou também o que eu faço da vida. Perguntou se eu trabalho fora. Então, já tô respondendo as duas perguntas. Na verdade, eu trabalhei, então, muito tempo como nutricionista clínica, também um pouco na nutrição de produção, e dei cursos. Depois eu acabei saindo da área da nutrição e fui trabalhar com política. E depois da política veio a pandemia e eu engravidei. E aí eu resolvi ficar em casa com meu filho. Foi nesse período que eu comecei a ler. E aí resolvi também fazer um canal sobre leituras, que é esse aqui. Mas eu também agora trabalho em home office, que foi uma coisa que me ajudou muito a estar em casa com meu filho e trabalhar em home office com trabalhos de secretária, de escritório. Se alguém precisar de trabalho de secretária, né, como é home office, estou à disposição, aí podemos conversar mesmo que é à distância. Não sei o que vai ser do meu futuro, para onde eu me encaminharei agora, mas é isso. Não sou formada em letras, mas eu amo a leitura e acho que ler e falar sobre livros é algo que serve para qualquer pessoa. E depois a Giovana até me respondeu, né, que achou muito legal minha formação. Então eu agradeço a Giovana por me acompanhar, obrigada pela pergunta. Obrigada, Wallace, também por perguntar o que eu faço. Enfim, faço um pouco de tudo. Leonardo, então, me escreveu, ele sempre tem escrito muito das leituras que ele faz, e também falou sobre o Carlos Drummond, e eu fiquei um pouco preocupada que o Leonardo disse o quanto ele gosta de Drummond, e também uma outra resposta, ele já me deu outras ideias de por onde ler Drummond,
Mas eu vou falar um pouquinho e vou, inclusive, fazer um vídeo especial sobre o livro que eu li do Drummond, que é Alguma Poesia, e dizer o quanto eu não gostei desse livro. Então, eu não gosto muito de vídeos assim, mas eu acho que eu vou fazer uma bela crítica ao livro. Mas obrigada, Leonardo, em todo caso, por todas as recomendações. A Raiz, então, comentou o quanto ela gostou do livro Glórias de Maria. É um vídeo que eu já fiz faz um tempo aqui, de Santo Afonso de Ligório. Muito obrigada por comentar. O Rian, então, falou no meu livro, no meu vídeo, que eu pergunto se as pessoas rezam, né? Então, ele falou das experiências de oração dele. Então, muito obrigada pelo comentário. É sempre bom a gente poder fazer essa troca de como as nossas orações são. O Wallace também comentou nesse vídeo. E a Sheila, então, fazia um tempo que ela não aparecia aqui no canal. E ela comentou que gostou muito do vídeo e que o mês de dezembro dela foi meio fraco em leituras. Me deixou aí algumas recomendações. E então, assim, Sheila, eu também sinto que não só o meu mês de dezembro, mas o meu ano de 2024 não foi tão bom em termos de leitura. Eu gostaria de ter lido mais. Mas eu vou me apegar aqui às palavras do Rodrigo Gurgel, professor Rodrigo Gurgel, quem me acompanha sabe que eu gosto, que ele diz que às vezes é normal a gente ter essa vontade de ler tudo, de ler muito, porque a gente olha quantos livros maravilhosos já foram escritos, grandes clássicos, e a gente tem essa ansiedade de descobrir o que foi escrito. Isso é um bom sentimento. No entanto, às vezes vale mais a pena a gente pensar que leu com calma, bem digerido, os livros que a gente se propôs a ler, né, sem pressa, absorvendo tudo que o livro tem, do que engolir um livro após o outro. Então, é nisso que eu estou me pegando. Eu gostaria de ter lido mais, mas acho que o que eu consegui ler foi uma leitura bem feita, que eu tirei bons frutos. E, no geral, eu tento escolher bons livros. É difícil eu me arrepender de um livro que eu peguei para ler. Mesmo um livro que eu não gostei, que eu vou falar daqui a pouco, os piores livros, né? Mesmo eles, eu considero que foram boas leituras no fim das contas. Muito obrigada pela contribuição. Então tá, pessoal, esses foram alguns dos comentários que eu selecionei. Como eu falei, tiveram mais. Eu agradeço por todos os comentários, mas tudo é lido e respondido, certo? Mesmo que eu não traga pra cá. Então agora eu vou fazer o meu momento de livros lidos em 2024. Bem, mostrei pra vocês então todos os livros que eu li em 2024. E agora vamos então para os melhores e piores do ano. Gente, foi bem difícil pra mim escolher os melhores. Eu coloquei muitos livros dentre os melhores porque eu realmente gostei das leituras que eu fiz. Teve alguns que eu deixei de fora e fiquei sentindo assim um pouquinho de dor por isso, mas tudo bem, é os melhores, né? Então, tentei elencar. Os piores foram só 4 que eu considerei os piores, mas eles não são piores porque realmente são ruins, são livros ruins. Foram livros que em algum ponto me decepcionou, né? Ou muitos pontos, mas
Eu não considero que são leituras ruins, ou mesmo que eu não recomende para vocês. Bem pelo contrário, eu gosto do fato de ter lido eles, certo? Então vamos começar pelo melhor. Esse ano eu conheci, graças a Marina Moura, a escritora Adélia Prado, que é uma poetisa, essa é a maneira certa de falar. Ela faz poemas, ela é brasileira, ela é mineira, e ela escreveu várias poesias, e esse box da editora Record tem 4 livros lindos, lindos, tá? Um capricho da edição. O Meu Coração Disparado, Faca no Peito, Oráculos de Maio e Bagagem. Bagagem e Oráculos de Maio foram os que eu mais amei. Eu também já deixei aqui no vídeo que eu fiz sobre a Adélia Prado, sobre esse box, eu deixei a recomendação de um outro livro dela, que tem todas as poesias reunidas, tá? E assim, eu gostei demais, assim, do jeito que ela escreve. Ela foi bem inspirada por Carlos Drummond. Carlos Drummond também incentivou muito a poesia dela, ambos eram mineiros. E então, acho que foi isso que me levou, em parte, a querer ler Drummond. Ela até tem uma poesia dela aqui, que é uma das mais conhecidas dela, que é Com Licença Poética, que ela se inspira na poesia do Drummond, é o poema das 7 faces. Então ela fala: quando nasci, um anjo esbelto desse que toca um trombeta anunciou, vai carregar bandeira, cargo muito pesado para mulher, esta espécie ainda envergonhada. Então o poema das 7 faces de Drummond já diz: quando nasci, um anjo torto desse que vivem nas sombras disse, vai, Carlos, vai ser gaúcho na vida. E além disso, eu descobri na Adélia Prado, então, a fé também. Ela fala muito da fé católica dela nas poesias, mas sem carolice, vamos dizer assim. Ela é muito verdadeira com os sentimentos dela, com o corpo, com a vida dela de casada, com a infância. Então, a natureza, tem várias coisas nesse livro que me agradaram demais. Ainda na vibe de escritores brasileiros, o meu escritor preferido, o meu livro preferido da vida, que é O Continente, eu consegui ler outro livro dele, então, que é uma autobiografia, O Solo de Clarineta, o primeiro volume, do Érico Veríssimo. Comprei num sebo esse livro velhinho, que foi impossível comprar na Amazon, nunca chegava. E assim, que livro maravilhoso, sabe? Ele é realmente um grande escritor, inclusive falando da própria vida. E nossa, cada coisa que a gente lê aqui, sabe, engraçada, que fala sobre o gaúcho, que fala sobre a construção das obras dele. Então, quem já leu O Continente, O Tempo e o Vento, enfim, outros livros dele, Olhai os Lírios do Campo, vai descobrir muito das inspirações do Érico nesse livro aqui. É um livro que eu recomendo muitíssimo, eu amei. E já que falamos em autobiografias, a gente também leu outra autobiografia que eu amei muito. Eu já vinha lendo em outros tempos, mas esse ano eu realmente finalizei, que é esse calhamacinho aqui, Os Diários da Sylvia Plath. Assim, não posso me dizer que eu me identifiquei totalmente com a Sylvia, certamente nós somos pessoas diferentes, mas eu encontrei nela muitas coisas a me identificar. Acho que ela era uma melancólica como eu, então, só que a Sylvia, ela lutava muito contra a depressão e de fato se suicidou, uma história triste. E ela aqui vai falar muito sobre as suas próprias inseguranças, de sentimentos, desejos, e com aquela escrita incrível da Sylvia. Ela realmente era uma grande, grande escritora, e eu acho que os diários dela só comprovam isso, porque no diário ela não estava fazendo um texto com revisão, né, pensando em publicar. Então, aqui mostra o quão genial ela é, porque ela estava escrevendo pela primeira vez e aquela escrita sai perfeita, sabe? O jeito que ela se expressa, as metáforas que ela constrói. Então, eu gostei demais de ter lido os diários da Sylvia Plath. Foi um dos livros que para mim se tornou meus favoritos da vida. Não podia ser diferente, né? Um dos grandes escritores que eu mais amo também. Foi o segundo livro que eu li. Eu peguei David Copperfield para ler. E assim, eu acho que é um dos maiores livros que eu já li. Com certeza é o maior livro que eu já li em termos de páginas, mas não se assustem pelo tamanho, porque esse livro, assim, ele realmente voa na nossa mão. É uma história muito boa de ler, tem de tudo aqui. É aquela fórmula que Dickens usava: faça-os rir, faça-os chorar, faça-os esperar.
a gente encontra tudo isso aqui. É um livro genial, é um livro maravilhoso que vai contar a história do David. Ele mesmo, como personagem, vai contar a sua história desde a infância até a vida adulta. A gente encontra aqui personagens que ficaram muito famosos na literatura. A gente encontra referências de Dickens em outros livros. Então, gente, se vocês não leram, se deem esse prazer de ler Charles Dickens. Se não, David Copperfield, comecem por outros, comecem por uma canção de Natal que é bem fininho. Vocês vão ver que leitura maravilhosa que é de Charles Dickens. Então, eu disse que Charles Dickens influenciou muitos escritores, né? Então, eu li aqui, estou lendo esse ano e vou continuar para o 2025, da coleção da Anne de Green Gables, da Lucy Maud Montgomery. E a Maud, então, ela escreveu esses livros, e aqui a gente vê muita inspiração de Charles Dickens também, que volta e meia a Anne fala de grandes clássicos da literatura como Shakespeare, ela fala de Dickens, ela fala, enfim, de outros escritores, né? E é bem legal, então, ver essa referência. E a Anne de Green Gables é o primeiro livro da coleção, e eu separei também o terceiro livro da coleção, que é a Anne da Ilha, que até agora foram os que eu mais gostei. Eu amei mesmo esses dois livros. É muito legal ver a construção da personagem e o amadurecimento dela. E as reflexões leves, que é um livro infanto-juvenil, né? Mas sempre com um olhar muito positivo, muito próspero para a vida, que a Maud colocou nessa personagem da Anne. Então, é um livro que eu recomendo, não só para crianças e adolescentes, mas para qualquer idade, para qualquer pessoa. É realmente encantador. Só tem mais 2 livros, então, que eu considerei os melhores de 2024. Um deles é Nossa Senhora de Guadalupe, Imperatriz das Américas. Esse livro vocês não vão encontrar na Amazon. Esse livro é da minha biblioteca católica e eles que fizeram essa edição. Eu não encontrei em nenhum outro lugar, mas vale a pena conhecer a história de Guadalupe, né? Guadalupe foi uma aparição no México que aconteceu lá em 1500 para um índio chamado Juan Diego. E nesta aparição se formou no manto de Juan Diego a imagem de Guadalupe, que é conhecida mundialmente hoje. Então esse livro explica não só toda a história da aparição, dos segredos que estão contidos na imagem, no ícone de Guadalupe, mas também como se encontrava o México anteriormente e o que ele passou depois da Guerra dos Cristeiros. Então foi um livro que realmente me instruiu muito, um livro que foi muito legal de ler por todos esses aspectos. Além de, claro, eu ser realmente uma grande devota de Guadalupe, de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu renovei a minha consagração a Nossa Senhora esse ano, esse ano que passou, de 2024, na data de 12 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, sim, recomendo muito que todo mundo conheça a história dela. E o último livro, então, que foi o grande sucesso do meu canal no ano de 2024, foi o Livro da Vida, de Santa Teresa d'Ávila. Também essa edição da minha biblioteca católica. Mas esse livro, sim, vocês encontram em outras edições, diversas edições na Amazon, deixando aqui os links. Eu disse que foi um desafio ler, porque eu acho Santa Teresa d'Ávila desafiadora, mas foi um livro muito bom e que me ajudou muito na minha vida de oração. Já fiz 2 vídeos falando desse livro, então confiram lá. Então, gente, agora que eu falei dos melhores, eu vou falar dos piores, os piores livros que eu li no ano de 2024. Então, com todo respeito, a minha amiga Mari, que me recomendou Tartarugas até lá embaixo. A gente fez um vídeo juntas. Na minha opinião, o vídeo ficou muito bom, porque a gente, além do livro, discute questões como o toque, que é uma doença que muitas pessoas enfrentam. Enfim, esse transtorno que muitas pessoas passam, o livro vai abordar essa questão do toque. Mas Tartarugas até lá embaixo foi um livro que, particularmente, eu não senti que me trouxe muito, tá? Não tô dizendo que é um livro ruim, e nem que eu não recomendo, especialmente acho que para os jovens, eles se identificam muito com a linguagem do John Green, mas eu sinto que, em termos de romance, de personagem, de desenvolvimento de trama, foi um livro que não me chamou muita atenção, tá? É isso, não tenho mais o que dizer, foi simplesmente isso, um livro que eu sinto que não me prendeu muito, não me chamou muita atenção.
Mas ainda assim, eu sempre agradeço muito as recomendações da Mari e a participação dela no canal também. Muito obrigada, Mari. Outro livro, então, que eu não gostei muito foi Noites Brancas, tá? Eu não tô dizendo que Noites Brancas é um livro ruim, tá? Eu já tinha lido Crime e Castigo, de Dostoiévski, que eu achei um livro genial, muito embora eu tenha dito que este livro não me deu prazer de leitura. Bem pelo contrário, eu acho que foi um livro que me trouxe até uma certa perturbação. No entanto, eu entendo que talvez Dostoiévski tivesse um pouco essa intenção mesmo quando escreveu o livro. E Noites Brancas é um livro que é muito tranquilo de ler, é um dos primeiros livros que ele escreveu, é uma espécie de romancezinho um pouco frustrante, mas realmente, assim, não foi nenhum livro que me marcou muito, mas não é um livro que eu achei ruim. Acho que é um livro que daqui a pouco, se eu fosse adolescente, lesse, ele me tocaria mais. Então, de repente, para as gerações mais novas que a minha, quem sabe querem começar a ler Dostoiévski, eu acho que tá aqui uma ótima recomendação, né? Daqui a pouco vai pegar um Crime e Castigo. Crime e Castigo é um livro que tem muitas camadas, né? De simbologia, de discussão ideológica, religiosa, que torna um livro muito profundo, mas a pessoa não sente que está preparada para isso. Noites Brancas é uma ótima tentativa, tá? Outro livro que também é um clássico da literatura, mas eu digo que de alguma forma eu esperava mais do livro, então não gostei tanto assim, foi O Grande Gatsby. Foi um livro que eu gostei de ler, para mim valeu a pena ler. Ele tem uma crítica social à época e também a superficialidade das pessoas, a busca pelo consumo, pelo dinheiro, a ambição. Tudo isso está bem discutido no livro, então é um livro que sim tem seu valor. De certa forma, eu achei que os personagens ficaram um pouco superficiais. Eu achei que ninguém aqui era muito profundo, tá? Nem o narrador, nem os personagens que ele conhece. E o que eu quero dizer com isso? Eu entendo que ele pode querer realmente dar essa impressão de superficialidade nas pessoas, mas eu acho que a superficialidade ela pode ser mais bem trabalhada, né? Porque todo ser humano, mesmo sendo superficial, ele tem uma complexidade. Para mim, um exemplo da literatura que fez isso muito bem foi Madame Bovary, de Flaubert, né? Madame Bovary, ela se importava muito com as coisas exteriores, mas isso não significa que ela fosse insípida, significa apenas que talvez ela não estivesse dando atenção para coisas muito importantes na vida dela, que eram as questões interiores. Então eu acho que é isso que talvez tenha faltado um pouco nesse livro. Particularmente a personagem Daisy me irritou bastante com aquela cena que eu achei ridícula dela chorando em cima das camisetas do Gatsby, quando ele começa a jogar nelas, que ela se emociona com camisetas tão lindas, de tantas cores e tecidos diferentes. Eu achei patético, tá? Eu achei realmente uma cena muito idiota. Enfim, mas eu não tô dizendo que o livro é ruim. Não, é um livro bom, um livro fácil de ler e é um clássico da literatura. Eu só digo que eu esperava mais. Eu vou dedicar um vídeo específico para falar deste livro, que para mim foi a pior leitura que eu fiz, que é Alguma Poesia de Carlos Drummond. Tá? E eu sei que dizer isso é um problema, porque Drummond é um grande nome da literatura, e como eu falei, Adélia Prado falava de Drummond, eu adorei ler Adélia Prado, né, e eu sei o quanto ela teve essa influência de Drummond também, mas eu não gostei desse livro. Eu vou só dar um exemplo, eu vou ler para vocês uma poesia, talvez vocês sintam o que eu estou falando. Podem dizer, tu não entendeu, aquela coisa, né, eu não gostei. Cota zero. Stop. A vida parou. Ou foi o automóvel? É isso. Tá, então assim, eu vou deixar pra comentar mais adiante. Eu vou fazer um vídeo só falando de Carlos Drummond. Eu sei que ele tava vivendo num período aí modernista, né? Então se questionava. Mas eu fiquei sentindo que isso tem uma grande cara de recalque, sabe? De que tem um complexo de inferioridade brasileiro e é por isso que tu despreza o que é europeu. Enfim, eu vou fazer essa discussão com vocês num vídeo específico para alguma poesia. E volto a dizer, não desisti de ler Carlos Drummond. Aqui, ó. Antologia Poética. Vai ser a minha segunda
oportunidade que eu vou dar pra ele, eu vou ler, espero gostar, espero poder trazer pra vocês uma resenha mais positiva, mas essa daqui particularmente eu vou fazer a resenha, já vou tentar vender num sebo, sei lá, não vou querer ficar com esse livro porque eu não gostei, tá? Mas enfim, essas foram as piores leituras que eu fiz. Eu gostaria muito, muito que vocês deixassem nos comentários pra mim quais foram as melhores e piores leituras que vocês fizeram no ano de 2024. E quero desejar pra todo mundo aí um ano maravilhoso, dentro do possível, porque nós todos sempre temos problemas, não importa o ano. E gostaria que me acompanhassem no canal esse ano, certo? Então, fico por aqui e até os nossos próximos vídeos de 2025.